Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Por que sinto formigamento em minha mão? Uma causa muito comum de formigamento, que nós da saúde chamamos de parestesia. Parestesia é o formigamento que ocorre em qualquer parte do corpo. Uma causa muito comum é a compressão do nervo mediano, que passa aqui nessa região do carpo. Ele inerva o dedo polegar, indicador, médio e parte do dedo anular. Então, o indivíduo sente formigamento, dor e muitas vezes perda de força nessa região. E por que isto acontece? Nós vamos ver daqui a pouquinho, com as imagens, exatamente como tudo acontece lá dentro da articulação. Mas eu gostaria de falar para vocês o que as pessoas me perguntam: fisioterapia ajuda? Acupuntura ajuda? O que que eu faço? Sim, a fisioterapia, quando ela não resolve o problema, ela ajuda muito. E o mesmo acontece com a acupuntura, que provoca analgesia e tantos outros bons tratamentos que existem. Porém, o melhor tratamento do mundo não vai promover os resultados a médio ou longo prazo se não for corrigido o fator causal. É o gatilho, é o motivo pelo qual tudo começou. O nervo começou a ser pressionado, a inflamação começou a acontecer. Muitas vezes, o indivíduo faz tratamento medicamentoso, pula a fisioterapia, vai direto para a cirurgia, sem nunca ter resolvido o fator ergonômico, o gatilho, onde todo esse problema começou. E aí, nós estamos fadados a ver este indivíduo voltar a sentir dor depois de um tempo, até que se descubra a causa e alguém possa corrigi-la. Uma das causas mais comuns são os fatores ergonômicos, ou seja, é aquele posicionamento alterado, inadequado do punho que é prolongado ao longo dos anos, nunca é corrigido e vai cronificando essa situação aqui de compressão do nervo. O nosso corpo, principalmente o nosso punho, mas isso vale para qualquer articulação, ele adora a posição neutra. O que é a posição neutra? É isso aqui, olha. É o punho retinho, como se ele estivesse engessado. Então, se nós estivermos trabalhando, por exemplo, com um mouse e o mouse estiver mais alto e o nosso punho mais baixo, eu vou ficar com essa relação aqui de anatômica. Eu vou estar promovendo uma extensão do punho. A extensão do punho vai manter essa região em estiramento e pode provocar uma inflamação ao longo do tempo. Se eu estiver trabalhando com esse mouse e o punho fletido, nós chamamos de flexão de punho, ou seja, a bancada está muito baixa ou o meu braço está muito alto, eu também provoco o que? A flexão do punho, ela vai provocar uma compressão dessa região. O mesmo vale quando a gente roda a mão para o lado, sem perceber, a gente trabalha com o punho rodado, a gente chama isso de desvio ulnar. Também você tira o punho da posição neutra, ou o desvio radial, tanto o ulnar quanto o radial, tira o punho da posição neutra. Muitas vezes, por exemplo, para digitar os dispositivos móveis, o celular, o indivíduo faz uma rotação, ele faz uma supino, nós chamamos isso de supino, é o supinar, né? Isso também, essa rotação de punho prolongada no tempo, ela é altamente lesiva para a articulação. Então, qualquer tratamento que você for fazer, você mesmo agora, neste momento, pode corrigir o seu punho fazendo qualquer atividade que você tiver que fazer com o punho neutro. Nem em flexão, nem em extensão, nem em desvios e nem em rotação, que é a supinação. Ok? Então, se você sente dor ou formigamento, parestesia nessa região, comece corrigindo isso. Na dúvida, procure o profissional fisioterapeuta, porque às vezes a correção dessa região aqui depende da correção
do cotovelo, dos ombros, da coluna, do mobiliário, de uma forma geral. E às vezes sozinho fica muito difícil da gente conseguir isso, tá bom? Então, vamos ver agora as imagens a seguir para tudo ficar bem claro na nossa mente e a gente não cometer mais este erro. Vamos ver então as estruturas que fazem parte do túnel do carpo. Em primeiro lugar, nós temos esse conjunto com 8 ossinhos que são o nosso carpo. Depois deles, temos os metacarpos, que são os ossos da nossa mão, e aqui as falanges, que são os ossos dos nossos dedos. Acima daqueles ossinhos, nós temos todas essas estruturas aqui, que são os tendões dos músculos flexores do punho, os músculos então que dobram essa mão anteriormente, e entre os músculos nós temos feixes de fibras nervosas. E aqui então, em amarelo, nós estamos vendo o nervo mediano inervando os 4 primeiros dedos da mão. E fechando esse compartimento, nós temos esse ligamento transverso do carpo. Olha, veja que ele atravessa horizontalmente todas essas estruturas longitudinais que estão vindo do nosso braço, antebraço para a mão, dedos. Então, este ligamento, ele circunscreve a região do carpo, certo? Aqui, então, a síndrome do túnel do carpo seria quando qualquer condição que favorecesse a compressão do nervo mediano daria início à síndrome do túnel do carpo. Então, nós temos aqui o tendão dos músculos flexores. Se esses músculos estiverem inflamados, teremos as tendinites. Agora, veja que existe uma bainha que reveste os tendões dos músculos flexores do punho. Essa bainha, quando inflamada, ela dá origem à patologia que se chama tenossinovite. Por quê? É a inflamação da bainha do tendão. Então, uma tendinite, uma tenossinovite ou uma lesão nesse ligamento transverso, um aumento de edema, qualquer condição que gere um aumento da compressão nessa região pode pressionar o nervo mediano e ocasionar todos os sintomas que já discutimos, mas que eu vou repetir aqui, que são a parestesia, não é? Que é o formigamento, você pode ter dor, você pode ter adormecimento, então o indivíduo fala, eu não estou sentindo os meus dedos, não estou sentindo bem a minha mão, e pode ter perda de força. Então é aquela situação que a pessoa vai pegar uma panela, um copo, um prato e deixa cair no chão porque falseia a força dessa região inervada pelo nervo mediano. Né? Aqui já conseguimos ver uma imagem bem mais clara, os tendões, a bainha que reveste o tendão, o ligamento. Então imagine uma condição alterada aqui de aumento de edema, de inflamação. Quem passa aqui em amarelo é o nervo mediano e ele seria então acometido e causaria todos esses sintomas. Então, aqui a gente já vê essa condição patológica acontecendo nesse território aqui dos 4 primeiros dedos. Vemos aqui chamado de retináculo também, essa região que circunscreve o túnel do carpo, e aqui o nervo mediano, e aqui a gente está vendo uma imagem transversal, onde a gente vê a passagem desses flexores, desses músculos flexores do punho. Várias situações podem ocasionar a síndrome do túnel do carpo. Por exemplo, uma queda com uma fratura, artrite, aquelas condições reumatológicas que o indivíduo começa a ter uma inflamação e uma deformação nas articulações, podendo acometer também a região do carpo. Mas as condições mais comuns
da tenossinovite são os maus posicionamentos de bancada de trabalho. Como nós já falamos sobre o mouse, veja que nessa situação, se esse indivíduo tivesse aquele apoio de punho ou mesmo uma toalhinha de mão dobrada para colocar aqui, ele teria uma uniformidade, uma postura neutra muito mais adequada para manejar esse mouse. E por que a postura neutra ela é tão desejável? Porque nessa postura o corpo economiza energia, ele gasta menos energia e, consequentemente, gera menos trabalho, menos tensão e menos dor. No tratamento conservador, nós temos a fisioterapia, que vai atuar com medidas anti-inflamatórias, como ultrassom, analgésicas, como as correntes interferenciais, TNS. Interferencial também é uma corrente anti-inflamatória, além de analgésica. Pode ou não ter a necessidade de uma imobilização, a depender da gravidade. As terapias manuais são sempre indispensáveis porque elas reorganizam o tecido facial, reduzem as pequenas subluxações que existem naqueles 8 ossinhos do carpo que nós vimos lá em cima e são realmente de grande valia e apresentam excelentes resultados. E, obviamente, o que não pode deixar de faltar são os exercícios, tanto de alongamento quanto de fortalecimento. Mas aqui cabe uma ressalva. Imagine aquela situação que nós vimos ali, daquela inflamação aqui do nervo e o indivíduo fazendo esse alongamento, estirando ainda mais aquela região inflamada ou comprimindo a região inflamada. Então, o movimento de alongamento, ele tem a fase adequada para entrar. E ele também tem a amplitude de movimento adequada. Isso somente quem pode te orientar é o profissional fisioterapeuta, que vai dizer exatamente em qual fase da lesão você pode, da recuperação, você pode começar a fazer alongamentos e com que amplitude. O mesmo é válido para o fortalecimento. Veja, o indivíduo está com o antebraço apoiado, um halter de 1 quilo, ou talvez 2 aqui, fazendo movimentos de flexão, de extensão e flexão de punho. A depender da fase da lesão, isso pode ser bastante interessante, mas se ele estiver numa fase aguda ou subaguda, ao descer o punho, ao flexionar o punho, ele pode comprimir ainda mais aquele nervo ou, ao fazer a extensão, alongar e também provocar uma compressão por alongamento. O mesmo é válido com os desvios que ele está fazendo aqui, radial e ulnar, que podem ser lesivos a depender da fase da lesão que esse indivíduo se encontra. E o mesmo aqui, olha, fazendo exercícios para os dedos das mãos. É interessante, mas você tem que ter a avaliação do profissional fisioterapeuta sob pena de um exercício que deveria melhorar o seu quadro, poder eventualmente piorá-lo devido à má ou à falta de orientação. Como último recurso, existe a cirurgia, que ela deve ser, na minha opinião, feita somente depois de todos os outros recursos conservadores terem sido esgotados. Ela vai fazer um corte aqui naquele ligamento transverso, veja, é uma coisa bastante invasiva e algumas vezes, claro que não todas, existem cirurgias muito bem sucedidas, mas algumas vezes ocorre a reabilitação evolui com uma fibrose do nervo. Esse nervo aqui acaba fibrosando em retalhos, em estruturas de tecidos e ele acaba ficando com a mesma dor ou com uma dor tardia pós-cirúrgica. Então, o ideal é que se esgote todos os outros tratamentos antes de partir para a cirurgia.
E se você ainda não experimentou a joelheira do sono, digite no Google joelheira do sono Sandifísio e você será direcionado para vários links e poderá então adquirir a sua para poder experimentar a sensação de dormir e levantar da cama sem dor na coluna lombar. E também, se você maneja ou convive ou trata com pacientes que têm dor crônica de difícil manejo, adquira o curso Entendendo a Dor Psicoemocional. Poderá ser uma ferramenta valiosa para você lidar com esse perfil de paciente ou para entender melhor a dinâmica de um familiar. E se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube Sandra Amaral Sandifísio, vai lá, se inscreve, ative os sininhos, o sininho de notificação, dá um like se você gostou desse vídeo e se você acha que ele pode ajudar alguém, compartilhe. Muito obrigada e até a próxima!